Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o Carlos Lopes. Estou aqui para tratar de um assunto muito importante com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Dizer que é importante saber que nós hoje é mais um dia que eu estou a gravar meu podcast, né? Sem justificativa, né? Mas às vezes fazer vídeos não é nada fácil, é muito difícil, porque principalmente no nosso tempo laboral, temos que trabalhar, fazer outras coisas, mas outras atividades fora disso, então pode envolver muito tempo porque é pouco tempo. Bem, eu vou dar boas-vindas àquelas pessoas que se inscreveram ao canal e deixam seu like para dizer que vamos ter muita novidade. Hoje eu quero falar de algo muito interessante. Trouxe uma reflexão para nós, uma maneira de nós termos uma ideia, uma desenvoltura mais abrangente sobre o Evangelho. Algumas pessoas têm ideias erradas sobre o Evangelho de uma forma muito distorcida. Dizia o Paulo Júnior, uma pessoa que não tem conhecimento é uma pessoa deficiente. Ele fala que o cristão que não conhece o Evangelho deve se considerar como um cristão deficiente. Tá bem? Então o conhecimento é tão importante porque ela nos leva à nossa essência, a nossa verdadeira essência como homem, viver uma vida coerente. Então, algumas pessoas têm ideia do que é Evangelho de uma forma muito distorcida. Hoje eu vou trazer aqui uma definição muito importante sobre o Evangelho. Para começar, eu quero comer pão de casa, tá? Na minha casa mesmo, né? Então não tem por que eu fazer muito esforço. Eu quero tratar de um assunto muito importante como definição do que é Evangelho. Para já quero começar com uma experiência muito importante que eu tive no princípio do cristianismo com alguém que na verdade veio com uma ideia muito distorcida sobre o Evangelho. E essa pessoa veio com essa ideia distorcida sobre o Evangelho de uma maneira, na verdade, a trazer uma definição com base na experiência. Então, eu estive a conversar com alguém, essa pessoa, né, uma pessoa muito capaz, posso dizer assim, uma pessoa muito capaz. Essa pessoa, na verdade, ela nos traz uma ideia, como eu disse, com base na sua experiência, muito distorcida. Eu um certo dia estava numa igreja e lá no momento do culto houve muitas barbaridades. A palavra não foi pregada, são manifestações estranhas com relação a certos movimentos de cada igreja. Então quando terminou o culto, eu saí de lá e eu, na verdade, pergunto para uma irmã muito feliz. Ela disse, houve um mover de Deus. Eu disse, uou. Pergunto à irmã com sinceridade, irmã, escuta, diz-me uma coisa, o que é o Evangelho para ti? Essa é a pergunta que todos nós devemos nos fazer. O que é o Evangelho? Não conseguimos responder. Depois ele fez a pergunta. Tu és salva? Ela disse, sim, sou salva. Por que és salva? Porque eu creio no Jesus Cristo. Eu creio em Deus. Eu disse, certo. Então tu és salva porque crês. Deixa eu te dizer que tem muita gente fora da igreja que dizem que creem em Jesus Cristo também. Como podes me diferenciar isso? Também não soube me responder. Por que pode me comprovar que você vai no céu? E se você morrer agora, vai para o céu? Então, com base nas perguntas que eu estava a fazer nela, de maneira a ela procurar compreender, né, chegar numa lógica mais sólida e clara sobre o que é Evangelho, ela, na verdade, essas perguntas estavam sendo perguntas convictas que estavam a lhe levar a uma desmotivação e um descrédito. Ela chegou até o ponto de dizer, com base nas perguntas que tu me fizesse, eu acredito, começo a achar que já não sou cristã, não sou salva. Uau, ok. Isso foi algo inédito. Eu fiquei estranho, fiquei admirado com isso. Para vocês verem que isso, na verdade, é algo estranho. Isso tudo é por falta de conhecimento. Dizem provérbios, onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas aquele que observa a lei do Senhor, esse é um bem-aventurado. Estamos a ver aqui algo bem interessante. O que é Evangelho? Eu vou dar aqui um Evangelho como definição, algo bem interessante. Então eu quero que vocês prestem atenção, algo bem interessante. Eu vou ler. É muito triste. Vamos lá. Evangelho
Evangelho é a boa nova de alegria, que anuncia a salvação de Cristo através da expiação que nos livra, né, da culpa e da condenação. O Evangelho é a única mensagem que Deus destinou como meio pela qual seremos salvos através da nossa fé nele. O Evangelho é a única mensagem que contém a resposta de como foi possível os homens serem salvos da ira de Deus, do todo furor e ódio de Deus, ódio santo de Deus, pois é nela que se descobre a obra expiatória de Cristo, exclusivamente no Evangelho. Tá vendo? Que descobriu uma forma justa pela qual Deus nos salva em Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá vendo? E tudo aquilo que Deus nos deu para a gente viver em conformidade à sua vontade. O Evangelho nos providencia justificação, santificação, suprimento de nossas necessidades espirituais, consolo, esperança na consumação da nossa salvação. Tá vendo? O Evangelho, em outras palavras, também eu posso dizer que é a nossa cosmovisão. O Evangelho é a cosmovisão, é uma cosmovisão que dá resposta a tudo sobre a vida, sobre a essência, sobre o homem, sobre cultura, sobre o mundo à tua volta. Então nós temos que entender que um cristão regenerado, ele deve ter uma mente renovada. Quando Paulo fala assim, livrai-vos do fermento velho para nós se tornar uma nova massa, sem fermento, ele está a falar do fermento da ideologia, das práticas antigas. Tá vendo? Muitas vezes a Bíblia emprega fermento mostrando ideologia ou um dogma, um conceito, como Jesus falava assim, do fermento dos fariseus. Às vezes, quando está a falar fermento de forma figurada também, fala da prática do velho homem, fermento azedo, para sermos numa nova massa. Então, quando nós fomos transformados em Cristo Jesus, através da obra regeneradora do Espírito Santo, nós agora nos tornamos nova massa, sem fermento. Toda a nossa ideologia deve ser levada cativa ao pensamento de Cristo, de tal maneira que nós temos que ter uma forma diferente de agir. Olha só, quando Paulo fala em Romanos 12:2, que nós devemos renovar o nosso entendimento para provar boa, agradável, perfeita vontade de Deus, ele mostra que a mente renovada é uma mente purificada. Significa dizer que, vou dar um exemplo prático, se tu és um cristão agora, és uma nova criatura, que estás à espera de habitar uma nova esfera, toda a tua ideologia deve ter que ser confrontada, revolucionada, de maneira a você pensar como Deus pensa, de forma digna que lhe agrade. O teu conceito errado sobre sexualidade deve ser deturpado, esquecido. Você agora, como tem a mente de Deus, você agora vai pensar como Deus pensa e Deus vai te dar uma definição, uma ideologia pura, nos conceitos puros e verdadeiros e sinceros de um coração, com base à vontade dele, a lei dele, para você ter uma forma de pensar sobre sexualidade. Santificação não acontece simplesmente no abster-se de algum alimento ou abster-se de alguma coisa. Santificação não é só abstinência de A, B, C ou D. Quando Paulo fala, segundo a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aí vivia uma vida imoral. Mas a santificação não é por parte, ela é completa. Significa dizer que você, quando Deus te salva, Ele santifica você, separa você, consagra você, te usa para um uso santo. Então automaticamente a tua santificação acontece não só de forma física, mas Ele te liberta da escravidão do pecado e purifica a tua alma, de tal maneira que as vontades são mudadas e você agora tem um equilíbrio que chamamos de domínio próprio. E se você é um cristão que vivia uma vida de ideologias deturpadas sobre família, sobre sexualidade, sobre cultura, sobre vida, você deve entender que a tua mente também deve ser renovada para experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, para viver em conformidade à vontade e ao caráter dele. Quando Paulo fala lá em Colossenses 1:9, o Epáfra foi ao encontro de Paulo quando estava preso lá em Roma. Acontece algo bem interessante. Você vê que Paulo
Ele se alegrou com a notícia de Epáfra sobre as coisas que a igreja tem mostrado, né? O amor, a permanência, um para com os outros e tudo mais. Paulo se alegrou, mas Paulo também nos faz uma menção na sua oração, né? Com base na heresia de Colossos, que era o famoso gnosticismo. Paulo ora assim: eu não, por essa razão, estamos de orar por vós, pedindo a Deus que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que vocês frutifiquem, né? Dão frutos, crescem em toda boa obra e andam dignamente no Senhor. Então é o conhecimento que nos leva a andar dignamente no Senhor. Se você é um cristão, não tem uma mente renovada, não vais conseguir andar dignamente no Senhor, porque tua mente não pode ser, tua mente tem que ser renovada. Se não for renovada, então é mais fácil você cair no sistema da ideologia deste século. A modernização atual tem nos empregado uma ideologia tão contrária àquilo que é a vontade de Deus. Você vai lá com um cristão novo na fé, ou talvez um cristão defeituoso que não tem conhecimento. Você lhe fala sobre a família, a célula base da sociedade, que é uma instituição sagrada de Deus, que Deus instituiu. Você vai ver que a forma dele de falar de família é distorcida. A forma de falar de masculinidade é distorcida. A forma de falar de feminilidade é distorcida. Vai por aí fora muita coisa. Então é mais fácil acreditar no evangelho distorcido, com base na pregação de um pastor, levar como dogma, uma doutrina, experiência de vida, do que se pautar nas escrituras para vivermos uma vida em conformidade à vontade de Deus. Todos os dias a nossa vida tem uma mente renovada. E evangelho é isso. Evangelho é encarar o mundo, enxergar o mundo à tua volta e dar uma definição com base nas escrituras. Os antigos homens puritanos faziam isso. Cada fenômeno que acontecia na história da humanidade, eles se pautavam nas escrituras para saber se na verdade o que a Bíblia diz a respeito disso. Como entender a vontade de Deus na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. O evangelho está mais do que ler Bíblia e orar, do que praticar um ato religioso na igreja. Está mais do que obras sacramentais, jejum, oração. Não estou a desdenhar e dizer que isso não é importante. Mas estou a falar que o evangelho não se limite só por aqui. Não é simplesmente ministério. Nós devemos conhecer. Não devemos conhecer. Se não conhecermos, vamos estar limitados. Nós precisamos aprender que a vida do cristão é uma vida sobrenatural. E é racional e lógico, é racional. O pentecostalismo tem sido o maior termômetro e tem levado o evangelho tão radical e forçado às pessoas. Eles têm acreditado que maior nível de evangelização, maior nível de pessoas na igreja, eles acreditam num avivamento falso. Enquanto que se pode imaginar, são pessoas que não têm salvação e muitas delas até têm salvação, mas são defeituosos e não conhecem Deus. Então, vivem um tempo adorando um Deus falso por causa de uma doutrina herética. Deus nos ajude a viver em conformidade a essa definição que eu dei aqui. O que é evangelho? Então, espero que gostem, né? Espero mesmo que os irmãos apreciem esse vídeo, é muito importante. Quero que vocês analisem bem essa reflexão e ponham isso no coração. Deus está a falar, é Ele quem sonda corações, é Ele quem nos dá luz para nos ver Cristo, a glória de Cristo. E o Senhor seja glorificado neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.